Venom, Tempo de Carnificina finalmente chegou aos cinemas com o retorno do simbionte nas telonas, dessa vez para enfrentar o seu maior adversário até então. Mas será que valeu a espera? Tão ruim assim quanto a crítica vem dizendo? Continua por aqui que eu te conto tudo nessa crítica sem spoilers. O mercado de programação vem trazendo grandes oportunidades e para você se preparar para todas elas e crescer o seu rendimento mensalmente e até diariamente, está na hora de você se tornar um programador completo com o pacote Full Stack Master da Dunk Code, o curso que vai te capacitar para o mercado para brigar pelas melhores vagas, e isso porque a Dunk tem os melhores e mais completos cursos do Brasil e você pode começar agora mesmo. São 20 cursos com mais 2.500 aulas e 200 projetos práticos com atualizações constantes, onde você vai desenvolver sites, sistemas e apps web nativos, além de aprender Node.js, Python, Firebase e até inglês e marketing digital para programadores. E a Dunk Code ainda oferece suporte personalizado, acesso vitalício, certificados oficiais e se liga só 30 dias de garantia. Então não perde tempo para mudar de vida e clica no link aqui na descrição ou no comentário fixado. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Depois de diversos vídeos com a análise do trailer, curiosidades e as primeiras impressões, finalmente chegou a hora de dizer como que foi esse segundo filme do Venom, que assim como o primeiro, eu fui com a expectativa equilibrada, tentando entender um pouco da proposta da Sony, mesmo que as críticas elas tenham sim sido negativas novamente desde o início. Mas é aí que fica a dúvida, será que esse filme merece todo esse hate? É pra tudo isso mesmo? Eu já vou me aprofundar em cada detalhe, mas já vai comentando o que você acha, quais foram as suas impressões. E não esquece, toda semana tem conteúdo nerd aqui pra vocês, então se inscreve no canal com o sininho ativado que só assim você não vai perder nenhuma novidade. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. O novo Venom vem como uma continuação direta do primeiro filme, que já em sua cena pós-crédito apresentava aquele que seria o principal vilão desse segundo filme, o Cletus Kasady, que aqui agora se torna o Carnificina, depois de ser condenado, ser sentenciado à morte por todos os seus crimes. Como a gente já tinha previsto antes na análise do trailer, não chega a ser um spoiler, todo mundo já estava imaginando que isso aconteceria, e enquanto isso a gente vai vendo a proximidade do Cletus Kasady com o Ed Brock, em um maior espaço dedicado para a relação do Ed com o próprio Venom, que foi destaque no primeiro filme e agora volta expandindo essa dinâmica, que a gente vai acompanhando por toda a história e traz inclusive os principais momentos de humor do filme. E logo de início dá para perceber que o Tom Hardy ele tá muito à vontade no papel, muito mais do que estava no primeiro filme, isso é muito legal, ele se deixa levar por esse humor que o filme tem, assim como o primeiro tinha e deu certo para grande parte do público antes, e dessa vez eles apostaram e muito nessa abordagem, eles aproveitaram ao máximo a interação entre os dois. E uma das principais mudanças vem pela direção do Andy Serkis, ele que é conhecido pela atuação como personagens digitais como o Gollum do Senhor dos Anéis e o Caesar do Planeta dos Macacos, por exemplo, o que me fez pensar que ajudaria muito o filme na parte dos efeitos visuais, por exemplo, já que ele se tornou uma grande referência nisso. Mesmo que o CGI não seja um primor, não se destaque muito, não é nada tão fora do comum assim, não chegou a me incomodar, eu acho que cumpre bem o seu papel. Não me deixa achando que tudo aquilo é falso, mesmo que todas elas convenientemente aconteçam só de noite, o que ajuda bastante a esconder qualquer falha dos efeitos. E isso só atrapalha um pouco porque não dá pra ver tão bem como daria pra ver a luta do simbionte, já que toda a cena acontece de noite. Então nesse ponto decepciona, porque logo de cara a luta dos simbiontes, que tem muito potencial levando em conta os personagens, principalmente com esses personagens que eles têm em mãos, o Venom e o Carnificina sempre foram vilões poderosos do Homem-Aranha, e isso aqui em nenhum momento é mostrado, ainda mais o próprio Venom, que tem umas atitudes muito diferentes do que a gente esperaria dele. E entre as diferenças do primeiro para esse, a gente tem também a utilização de flashbacks, que auxiliam um pouco para contar a história de origem do Cletus Kasady, um pouco do passado dele e como que era na sua infância. Traz um contexto maior para o vilão, isso é interessante, e inclusive é bem parecida com os quadrinhos, então para quem já tá ligado vai reconhecer as semelhanças, mas até para quem não conhece direito vai ter uma noção do seu passado para que ele chegasse até ali onde ele está. O ator Woody Harrelson, ele manda bem como Carnificina, não foi uma escolha que eu achei que seria tão boa quando eu vi ele no primeiro filme, ainda mais com aquele visual inicial que ele tem, que mudou aqui, ficou melhor, diga-se de passagem, mas considerando que essa versão do Venom tem um Ed Brock um pouco mais velho, o Woody Harrelson traz um contraponto interessante pro Tom Hardy, mas eu acho que ainda
assim, mesmo com os flashbacks e tudo mais, eles poderiam ter dedicado mais tempo de tela para ele e mais desenvolvimento para que a gente entendesse melhor com mais cenas, que às vezes até parecem que foram cortadas da versão final. Não sei se vocês tiveram essa impressão que eu tive. Então atrapalha bastante, podia ter aproveitado melhor a chance de trazer esse personagem tão popular entre os fãs e mostrar mais dessa psicopatia dele, porque ele é um vilão tão perigoso que já fez o Venom pedir ajuda do próprio Homem-Aranha, precisar da ajuda do seu maior inimigo para derrotar ele, como já aconteceu nos quadrinhos. Então isso faltou um pouco, eu acho que acrescentaria e muito pro Carnificina no filme. Porque tudo se resume a uma motivação do Cletus Kasady muito mais simples, que é plausível, tem um embasamento nas HQs, mas deixou a desejar, porque eles tentam humanizar e dar um propósito para ele fazer aquilo que ele faz. E o problema nem é tanto esse. Talvez se eles trabalhassem isso melhor, desenvolvessem o personagem melhor, ficasse mais aceitável. Mas já que não fizeram isso e não deram tanto tempo para ele, acaba prejudicando e muito o resultado. Então eles precisavam disso, precisavam dar muito mais tempo para passar o peso desse lado assassino que ele tem e toda a loucura que ele tem, assim como a própria Shrike ou o Grito, como preferir. Eu acho que ela foi bem mal aproveitada e toda a ligação com a trama e a importância que ela tem, eu acho que foi bem mal resolvida. Com certeza faltaram muitas camadas para ela aqui e essa relação que ela desenvolve com o Cletus é muito mal construída. E claro, eu não poderia esquecer da voz do Carnificina, que diferente do Venom, não é feita pelo próprio ator do personagem, Woody Harrelson, e sim pelo diretor, Andy Serkis. Como eu já falei, já tem experiência nisso e aqui ele assume também a voz do Carnificina, o que ficou bem interessante. Mas uma coisa que certamente não ajudou tanto a ação do filme assim é justamente a classificação indicativa, que impede que muitas mortes aconteçam e tenham uma violência muito explícita, sabe? Mas como o primeiro filme foi assim, era de se esperar que o segundo seguiria na mesma linha. Mesmo assim, mesmo que não seja como o novo Esquadrão Suicida foi, por exemplo, eu fico com a impressão de que eles poderiam ter ido além nisso, na brutalidade que o Carnificina tem nos quadrinhos, por exemplo, mesmo sendo um filme PG-13. E o melhor exemplo que a gente tem disso é justamente a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, que sabe muito bem trabalhar essa violência sem precisar necessariamente mostrar o que está acontecendo. E talvez a melhor parte de ação do segundo filme do Venom é justamente o final, quando a gente finalmente consegue ver os dois simbiontes se enfrentando e consegue ser bem empolgante. Mais uma vez, eu fui com a expectativa bem equilibrada, mas eu consegui me divertir, assim como o primeiro, e eu acho que uma opinião que vale bastante para esse tipo de filme é justamente essa. Se você gostou do primeiro filme, certamente você vai gostar desse aqui, mas se você não curtiu o primeiro filme, já é melhor esquecer, porque esse filme ele eleva ao máximo o que teve no primeiro. Então talvez até algumas pessoas que gostaram do primeiro se incomodem com algumas coisas, mas no geral devem gostar. Mas pelo menos para mim faz sentido que eles queiram seguir por esse caminho, porque em nenhum momento eles se comprometeram em fazer uma história complexa, densa e sombria do Venom. Mesmo que isso teria sido muito interessante de ver, mas pelo contrário, eles se propuseram fazer exatamente o contrário. A história não se leva a sério. Então tudo isso para mim acaba contribuindo pro filme, porque eu também não levo tanto a sério assim, porque eu não sinto que tá enganando o público em momento algum sobre o que tá entregando. Claro que a gente tem sim diversos problemas no roteiro, diálogo, desenvolvimento dos personagens, prejudicado inclusive pela duração bem curta do filme, além das bizarrices que até são menores nessa sequência, mas a proposta desses filmes é justamente seguir por outro lado, nesse tom cômico e divertido. Então sinceramente não adianta pensar que a gente vai ver exatamente o Venom dos quadrinhos na tela, mesmo que eu também queira muito isso acontecendo, mais daquele vilão original do Homem-Aranha. Mas o que Venom, Tempo de Carnificina, se propõe a fazer, pelo menos na minha opinião, cumpriu. E antes que eu me esqueça, fica pra cena pós-crédito porque realmente vale a pena. É tudo isso que especulavam, mas isso é papo para outro vídeo que eu vou continuar lançando aqui no canal em breve. Então se você curte esse tipo de conteúdo no YouTube, se inscreve aqui nesse canal, não deixa pra depois, clica agora para ativar o sininho, que eu sempre vou estar trazendo novos vídeos sobre a Marvel e assim você vai receber em primeira mão. Muito obrigado de coração, valeu, falou e até mais.